E eles são muito ilustrativos de como que a atrofia desse reconhecimento do outro, né, fica interditada pelo fenômeno da violência, e isso impede um debate verdadeiramente público e democrático, né? Eu vou começar por esse relato do policial militar, que ele diz assim: todo mundo sabe quem é honesto e quem não é o tempo inteiro. Vou falar da minha forma de lidar com isso, porque tem outras formas de se lidar com isso. Eu, por exemplo, não me envolvo em negócio de dinheiro, e a própria tropa sabe disso. A tropa sabe. E eles não têm problema nenhum em relação a isso. Não me tratam mal, não querem me matar. Porque tem muita fantasia em relação a essas coisas. O cara que não pega dinheiro corre risco de morrer. Talvez você tenha status em relação a isso, mas mais respeito porque não pega, não leva dinheiro. A gente teve uma operação que eu chamei um fulano, que se tiver problema no morro, o pessoal voltado para isso, volta para a repressão ao tráfico. E eu fiz essa operação com eles numa comunidade, num determinado local. A gente entrou nas casas e não encontramos nada, só o colchão. Eles já tinham saído de manhã. E teve um policial que chegou depois. Ele chegou atrasado no serviço, a gente foi para a operação e ele pediu para alguém deixar ele lá depois. Ele queria participar. Aí ele chegou depois e perguntou: e aí, como é que tá lá? E aí um colega virou e falou assim, alguém falou para ele: encontramos não sei quantos fuzis, não sei quantas pistolas, cargas de cocaína. Aí ele falou: nossa, tem tudo isso? Aí eu entrei na conversa e falei: tinha, não tem mais não, tinha, dando a entender que já tinha sido vendido, que os fuzis já tinham sido vendidos, que ele não participou do esquema e a carga voltou para a comunidade, para o tráfico, ele não participou. Aí ele virou para mim e falou: pô, chefe, vindo do senhor eu sei que é mentira. Aí eu falei: pô, é mesmo, não tem como. Quer dizer, você vai gerando lealdades transitórias, ele sabe que o outro é corrupto, o outro se reconhece como corrupto, reconhece o outro como policial honesto, mas para manter o fluxo regular da rotina e a convivência nessas instituições, o jogo tem que ser jogado. Vou dar um outro exemplo, de uma jornalista. Sempre tenho medo de como as pessoas ao redor vão interpretar minha relação com aquela pessoa. Pode ficar de leve trás. É o tal do X9. Quando eu entro na favela para falar com o traficante, eu tenho que mostrar para ele que eu não sou amiga de polícia. Quando eu estou na polícia, eu mostro para o policial que não tem relação com o traficante, ou com qualquer um da comunidade, para ele vir em mim uma pessoa confiável. Para que ele veja em mim uma pessoa confiável e ele possa contar para mim detalhes de uma operação. Se ele sabe que eu sou amiga de alguém na favela, ele não vai me confiar aquilo. E a mesma coisa o traficante. Se ele sabe que eu sou amiga de um policial, amiga que eu digo de convivência profissional mesmo, que eu tenho um policial como fonte, ele também não vai querer, né? E também porque eu não quero funcionar de leve trás, ficar fornecendo informação do outro lado. Eu não quero que ele me use como pessoa que traz informações. Isso acontece muito também, o jornalista tem muito usado, entre as delegacias. Aí é entre as delegacias. Ele é usado muitas vezes para descobrir informações de outras delegacias, porque é uma disputa tanto de poder quanto na corrupção policial em si. Um policial quer saber o que o outro está fazendo, muitas vezes para vender aquela informação para o tráfico, por exemplo. Ele não vai me dizer isso, mas ele vira para mim e diz: você está fazendo uma matéria sobre, diz o nome de um traficante, esse cara que morreu anteontem, eu estou, ele sabe onde ele está? Então, assim, coisas que você recebe de informação de uma delegacia, você tenta não levar a outra, porque eu não sei o que aquele policial quer fazer com a informação. Então, para você ter uma ideia, é o nível de desconfiança, é isso que eu vivo. Um nível de desconfiança total em todas as pessoas, total. Na minha redação, às vezes eu não conto a matéria que eu estou fazendo para o repórter, porque eu acho que ele pode levar essa informação para a fonte dele, e isso pode atrapalhar a investigação X, entendeu? Então, quando é que esse outro, as pessoas que todos convivem nessas redes de violência, é um de nós ou um deles? Aquilo que Richard Sennett, no livro muito interessante chamado A Corrosão do Caráter, chamou de nós como um pronome perigoso, né? E isso vai carcomendo o tecido social do Rio de Janeiro por dentro. Bom, eu não sei se eu tenho tempo ainda, eu acho que eu posso ler ou terminar, que são muitos, assim, poderia ler ou de outros jornalistas, de policiais, vou ler agora de um morador de favela, para a gente sentir o drama, né? Ele fala da necessidade de um policial preservar ou não a identidade dele dentro de uma comunidade. Ele fala assim: ele não preserva, porque ele não é cobrado dentro da favela.
porque ele não é policial daquela localidade ali, e ele é um policial, e isso também tem a ver. O próprio comando sabe quando é um policial honesto, o próprio tráfico sabe quando é um policial honesto. Tem policial que é de dentro, mas que não trabalha dentro da comunidade, trabalha em outro batalhão. Ali dentro eles não zoam, não arrumam problema. Pelo tempo que eles têm de comunidade ali, eles são respeitados. Porque o cara que assumiu hoje um cargo alto dentro do tráfico, ele foi amigo desse garoto que optou ser policial. Jogaram bola juntos. Mas ele respeita o cara daqui, que é policial, que foram criados juntos, jogando bola. Não existe. Até sei onde você está, mas problema seu. Cada um com o seu cada um. Mesmo porque, se esse policial não fizer esse clima, a polícia não dá condição para ele conviver. E ele vai falando. Aí ele diz assim, às vezes acontece, eu vi um encontro desses dramáticos. Esse aqui, o policial que mora na comunidade, vindo do trabalho a pé, porque não é achacador. E o bandido cheio de fuzil atravessando. Aí um pro outro. Pô, qual é a fulana? Abaixa as armas, abaixa as armas. E aí, qual é a fulana? Beleza, compadre? Opa, valeu, valeu. Passou um pra cá, outro pra lá. No outro dia eu falei com esse colega que é policial. Caraca, rapaz, que responsa. Aí ele, como é que pode, né? Vai servir até esse refrão. Destinos trocados. Você entendeu? Então, para transitar nessas áreas, nessas instituições, quem trabalha com direitos humanos, quem vai advogar, quem está na polícia, quem está no jornalismo, quem está pesquisando, como eu, quem mora, quem dá aula, quem é diretor de escola, qualquer um que transita por essas áreas, né, tem que fazer esse jogo de cintura, e esse jogo de cintura interdita em função desses 4 dispositivos de convivência que unem e separam concomitantemente, porque os mesmos laços que unem, o laço de vizinhança, o laço profissional do jornalista que tem um laço de fonte com o policial, mas não é amigo dele, mas tem um laço de fonte com o bandido, mas não é amigo dele, os mesmos laços que unem são os mesmos laços que separam pela coesão desse dispositivo de convivência, né? E aí, um vai ser um de nós, quando um tipo de laço social ganhar precedência moral sobre o outro. Meu filho é bandido, mas eu amo ele porque ele é meu filho. Ou não, ele é meu filho, eu amo ele, mas ele é bandido, eu vou entregar para a polícia. E é assim que funciona, do meu ponto de vista, o padrão de sociabilidade hoje no Rio de Janeiro, que coloca dificuldades muito grandes do ponto de vista da gestão pública, né? Que é desarmar essa coisa da ameaça da violência física, real ou virtual, né? A corrupção, o assédio moral, e essa coisa tão complexa de se pensar que é o lugar da favela, do imaginário da cidade. Eu agradeço, espero não ter me estendido tanto assim. Muito obrigado.